Boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma tarde aqui comigo, Maria Viana. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está aqui comigo, né, aqui no Instagram, ou para você que vai estar aqui passando em uma outra plataforma. Se você estiver comigo aqui no Facebook, ou se você estiver comigo aqui pelo YouTube, né? Maria Viana X. Se você não é uma pessoa inscrita, por favor, se inscreva no meu canal. Faça com que esse canal tome a relevância que eu necessito que ele pegue para poder a gente estar compartilhando o nosso trabalho, tá? Então, se você também é uma pessoa que já passa aqui, já me acompanha, me dá esse privilégio de me visitar sempre, interaja comigo aqui também nos comentários, tá? Serei muito grata a você. Então, mais uma vez, estou aqui, né? Uma boa semana pra gente, uma boa segunda-feira. Começando mais uma semana e começando essa semana com um novo tema, onde a gente vai buscar sempre, Izzy, seja muito bem-vinda, viu? Satisfação ter você aqui comigo. Então, estamos começando mais uma semana pra gente falar de um novo assunto, né? E o assunto que eu escolhi, Shalom, meu amor. O assunto que eu escolhi para falar essa semana, deixa eu só colocar aqui o meu comentário. Tá, publiquei, deixa eu fixar. Nós vamos passar a semana falando de jejum. Eu acho que esse assunto também deve ser muito bom para você, né, Isis? Vamos pegar aqui o nosso aviãozinho, vamos aqui já chamar os nossos amigos, né? Aqueles que puderem chegar, gente, é o de sempre, tá? A gente vai estar compartilhando. Se eles conseguirem passar por aqui, será para mim um grande prazer. Se eles não passarem, eu vou estar me lembrando deles e vou estar fazendo com muito amor, tá? Para quando passarem, encontrarem algo que diga assim, eu não vim aqui apenas perder tempo, tá bom? Esse é o meu compromisso, dar sempre o meu melhor, tá? Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar mais uma semana, a gente vai começar a falar sobre jejum. E hoje eu queria só, por que falar sobre jejum? Como eu gosto de trabalhar na tríade, como eu gosto de estar pensando aqui na nossa saúde do corpo, da alma e do espírito, nada melhor para a gente aprender, né, com essa ferramenta maravilhosa que é a prática do jejum. Então, quando eu faço um jejum e faço um jejum orientado e faço um jejum bem feito, eu tenho a capacidade com essa ferramenta de fortalecer principalmente ali o meu espírito, né? Eu dou uma mortificada no meu corpo, mas, seja bem-vinda, viu, nega? Eu dou uma mortificada no meu corpo, mas eu já elevo ali o meu espírito. Então, essa é uma das melhores práticas que existe. Então, para você que está aqui no YouTube, para você que vai estar em uma plataforma que por acaso ainda não me conhece, eu gosto de passar um tempinho aqui da minha tarde compartilhando com você assuntos que eu busco para mim e sei que vão fazer uma diferença enorme para a minha vida. Por esse motivo, eu também venho e trago aqui e compartilho com você. Porque assim como eu creio que você também vai fazer uso, vai passar, né, pelo seu crivo, vai passar pelo seu filtro e vai saber usar ali esses assuntos. Aí entrou novamente, né? A internet. Se você não me conhece ainda, meu amor, me chamo Maria, você também saiu e voltou por causa do áudio, né? A internet, ela pode estar oscilando mesmo. Então, eu me chamo Maria Viana, eu moro na cidade de Santos e eu sou casada, eu tenho 2 filhas e eu gosto mesmo de estar aqui com você, tá? Partilhando com você um momentinho da minha tarde. Hoje eu vou voltar, pelo menos essa semana, como eu vou estar sem convidadas, acredito, eu vou estar fazendo lives um pouquinho mais rápida, né? Porque a gente vem aí de 15 dias pegado de horas de live, né? 2 horas de live, 1h30. Então eu vou começar a colocá-las de novo ali no padrão de 1 hora, 1h e um pouquinho, para depois, quando a gente chegar ali na semana a gente não tá muito cansado, né? Eu quero falar com vocês, gente, sobre o jejum de uma maneira como a gente já faz. Mabi, seja muito bem-vinda, viu? Como a gente já faz. Sempre que começar uma semana, sempre que a gente começar um novo tema, eu vou trazer algumas coisas para nos orientar, algumas coisas ali mais didáticas, algumas coisas que nos deixem a gente mais descolado, mais sabedor, com as respostas na ponta da língua, para você ou para alguém que você queira orientar. A parte mais importante de você fazer alguma coisa e aprender é principalmente você repassar. A minha esperança é sempre, Mabi, seja muito bem-vinda, chegou bem a tempo, viu? A minha esperança é sempre, de tudo aquilo que eu aprendo, eu conseguir lhe ensinar. Mas eu não quero apenas lhe ensinar para você ficar sabendo. Eu quero que você aprenda e você ensine a outras pessoas.
porque é o básico, mais um básico que você vai viver na sua casa, na sua família, e vai fazer uma diferença tremenda, tá? O intuito da gente é sempre esse. Então, para falar de jejum, eu quero que a gente entenda por que é que muitos acham que jejum é uma coisa muito difícil, muito ruim de ser feita, porque eles não aprendem, nem buscam informação, ou fazem o jejum da moda, ficou muito em alta, mas essa prática ela já é milenar, tá? E ela é usada por todos, todas as religiões, todas as nações, por todos, porque é uma prática que favorece tanto o espírito como a mente e também o nosso corpo físico, tá? Então eu vou trazer algumas informações ali didáticas mesmo no primeiro dia e durante a semana eu vou estar trazendo, linkando sempre um tipo de jejum, algumas informações especiais sobre aquele jejum, como fazê-lo, tá? Hoje é mais para a gente estar sabendo do que se trata, tá bom? Deixa eu só mandar aqui, me lembrar novamente, né? Para não deixar só vocês e eu aqui, que eu fico sem graça quando eu fico assim com pouca gente, né? Ou quando vocês, eu sei que tá com aulas, né? Online, tá aí desesperada, bichinha. Muitas coisas para fazer. Eu já ia mandando para você de novo uma bíblia, porque eu gosto de mandar para quem tá online, então já acabei de enviar aqui novamente para algumas pessoas. Vamos saber o que é o jejum? O que é que se diz sobre o jejum? Então, a descrição sobre o jejum, Fernando, seja muito bem-vindo, tá? O que se diz sobre o jejum? O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e principalmente por um propósito específico. Então eu posso estar fazendo um jejum para eu aproveitar aquele momento que eu fiquei, aquele tempo que eu fiquei sem comida, eu posso estar fazendo ele com um propósito definido. Josiane, seja muito bem-vinda. Eu posso estar fazendo este jejum aproveitando porque o propósito que eu coloquei nele foi físico, ou eu posso estar aproveitando esse jejum ali com um cunho religioso, com um cunho pela fé, tá? Então tem sido praticado pela humanidade em praticamente todas as épocas, todas as nações, todas as culturas e todas as religiões, por ser feito com finalidade espiritual ou até mesmo medicinal. Alguns médicos são contra essa prática do jejum, mas existem inúmeros estudos comprovando o quanto que um jejum bem feito e bem orientado lhe tira de algumas doenças e evita que você chegue a muitas outras, tá? Por quê? Porque você vai estar desintoxicando o corpo. Você pode estar fazendo um jejum espiritual, você está mortificando o seu corpo, mas você está curando ele ao mesmo tempo. A prática do jejum mais simples e o que a igreja, pelo menos eu sou católica, né? A minha igreja orienta é o mais simples possível, e jejum não é você passar fome, é apenas você disciplinar, tá? Você disciplinou o seu corpo. Então ele tem sido praticado ali por uma finalidade espiritual ou até mesmo medicinal, tá? Fazer jejum faz bem para todo o corpo, por quê? Porque vai tratar ali de desintoxicar todas as toxinas que o teu corpo ali produz. Então vai estar ali, vai ser muito bom por isso. Hoje eu quero comentar mais com vocês sobre esse tipo. Eu vou estar durante a semana explanando mais ainda sobre a prática do jejum, sobre a ótica de um livro do Padre Jonas Abib, tá? Para quem não conhece o Padre Jonas Abib, é o fundador da Canção Nova, então é escritor de vários livros, e esse, A Prática do Jejum, é um livro muito bom. Então, ele coloca, eu vou até ler aqui, ó, como ele coloca: todos podem fazer jejum, sejam os idosos, os cansados, os doentes, as gestantes, as mães que amamentam, jovens ou adultos, todos podem jejuar sem que isso lhe faça mal. Muito pelo contrário, vai lhe fazer muito bem. Muitas pessoas não jejuam porque não imaginam como isso é fácil e que o bem que isso também vai trazer para elas quando elas conseguirem realizar bem. São vários os tipos, mas ele aborda só 4. Eu quero trazer só aqui esse pedacinho desse, ó, que é o jejum da igreja, que ele não é um jejum muito forte. O jejum que nós somos orientados pela igreja, pelo catecismo da igreja, a gente é obrigado mesmo, o católico é obrigado a fazer jejum obrigado 2 vezes por ano, tá? Que é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. A abstinência, que é uma coisa diferente, é você abster-se para fazer um sacrifício, é você fazer uma penitência. Nós somos orientados a fazer, pelo menos, a abstinência de carne todas as sextas-feiras,
de toda semana. Eu quero trazer também ainda esse assunto, mas aqui eu só estou citando. Só que quando ele fala da gente fazer esse jejum simples, não é para você passar fome, não é para você deixar de trabalhar, não é para você ficar doente, é para você fazer direto e fazer como? Tirar aquele ato de você estar beliscando, mordendo, ansioso, comendo de tudo. Você faz o seu café da manhã como tem que ser, você faz o seu almoço como tem que ser e à tarde você faz uma coisa leve. Ou você faz o seu café como tem que ser e você faz ali um almoço leve e a janta, dependendo do que você trabalha, tá? Mas a maneira como ele traz aqui, o importante da essência desse jejum é a disciplina, é você não comer nada além dessas 3 refeições. É você cortar o hábito de beliscar e aí você começa também a disciplinar os seus hábitos, né? Depois ele vai estar falando ali dos 4 tipos de jejum, que eu não quero falar sobre isso hoje, tá? Eu quero falar de um outro jejum que aí abrange todas as outras culturas, todas as outras religiões. Não vou estar falando, durante a semana eu vou estar citando esse livro dele, vou estar baseado em alguma coisa nele, mas hoje eu quero trazer para vocês o jejum bíblico, tá? Por que a gente faz esse jejum? Também não vou entrar tão a fundo nele, mas eu quero nos colocar para que até sexta-feira a gente saia na sexta-feira sabendo sobre jejum, escolhendo um tipo de jejum e principalmente podendo explicar para qualquer um o que é um jejum. Combinado assim? Tá fazendo sentido para vocês? Por favor, alguém me dê aí um toque, né? Se tá tudo ok, se vocês estão conseguindo entender. Então, sobre o jejum bíblico, o propósito do jejum na Bíblia é a renúncia de algum prazer da carne, tá? Depois, durante a semana, eu vou estar trazendo ali o jejum intermitente e os 2 tipos que eles são. Então, o jejum que vai realmente cuidar de você ali na parte do emagrecimento e os benefícios que isso tem, os riscos que isso também tem. Quantas horas de jejum você tem que fazer, por que você deve fazer, como é que você deve sair, como é que você deve oferecer, que tipo de alimento você já chega comendo depois que você jejua, tá? Tá fazendo sentido, né, Mabi? Eu quero que vocês entendam. O primeiro dia é sempre assim um pouquinho, né, mais misturado, porque senão a gente não sabe como é que a gente vai andar durante a semana. Então, esse propósito do jejum na Bíblia é você sempre estar tirando um prazer do corpo para você mortificá-lo, não é para você maltratá-lo, é para você mortificá-lo e mostrar que a mente manda sobre ele, tá? A mente manda sobre o teu corpo. Nunca se esquecendo que a gente ainda tem um espírito também que manda ainda sobre essa mente. E depois, em cima desse espírito, a gente ainda tem o nosso dono, o santo de todos os santos. Então, a gente ainda tem o homem do pão está passando, tá? Então a gente ainda tem o Espírito Santo ali para estar comandando essa nossa mente, está comandando aqui essa nossa alma e ela, por sua vez, o seu corpo. Esse é o momento em que a gente está fortalecendo a alma, a gente está fortalecendo a mente e aí a gente está aqui, ó, tratando dos dois, mostrando ainda que o Espírito é mais forte do que tudo. Se o Espírito determinou que vai ser aquele tipo de jejum, principalmente quando ele é religioso, pelo cunho da sua fé, então nada pode lhe desviar, nada pode tirar a sua atenção daquilo, tá? Você fez um propósito e aí você definiu o objetivo, você faz tudo direitinho. Então aqui, o propósito do jejum na Bíblia é a renúncia de algum prazer da carne, seja a ausência de comida ou não, porque tem pessoas que não podem ficar sem comida, então elas também podem estar tirando outras coisas, tá? E qual o objetivo aqui? Sempre buscar mais de Deus, sempre buscar se fortalecer mais o seu Espírito e o Espírito Santo com você. Quando a gente jejua, a gente deixa de estar fazendo algo que agrada o nosso corpo, tá? E quando isso acontece, então a gente deixa o nosso espírito com uma fluência melhor. O jejum é um ato de fé, uma atitude que afeta diretamente o nosso espiritual. Quando você faz ele, aqui principalmente baseado na tua fé. E quando, Maria, eu cismo de querer fazer um jejum porque eu quero perder peso, porque eu sei que vai melhorar a minha saúde, também. Se você não for uma pessoa de uma fé assim, que você tem uma crença, que você consegue, que você não vai se deixar perder, né, para o seu pãozinho, você não vai perder ali para o seu salgadinho, você não vai perder ali para a sua batata frita, você precisa também de uma força espiritual com você, o seu espírito ali conectado para você não se deixar derrotar. Quando a gente jejua, a gente está declarando a Deus que queremos mais dele e menos de nós, tá? Mais do sobrenatural e menos do carnal. Vocês estão entendendo que se eu estou falando hoje mais do jejum bíblico? Por que que existiu esse jejum? Por que que toda cultura faz? Por que que toda religião faz?
as nações todas, durante milhares de anos, fazem esse tipo de jejum, tá? É uma prática comum entre os servos de Deus. Era uma forma de renovar as forças para enfrentar as dificuldades que vinham para eles pela frente. Gente, a gente reclama hoje de como a gente vive, a gente reclama hoje da nossa sociedade, de tudo, mas os nossos antepassados, os nossos ancestrais, esse povo sim, eles enfrentaram grandes gigantes mesmo, para trazer esse mundo até aqui onde a gente está. Então, era uma prática comum quando eles se viam ali sem muitos recursos, eles só tinham a Deus para recorrer. Esse cunho aqui, o jejum religioso, é aquele que a gente deixa de comer algumas coisas por motivos relacionados à fé. E para que eu faça ele bem, o que é que eu devo fazer? Eu quero fazer um jejum religioso. O que é que eu devo fazer primeiro? Eu devo decidir o objetivo do jejum. Por que é que eu estou fazendo esse jejum? Eu vou fazer esse jejum para quem? Por qual motivo? Vai valer a pena? Eu tenho certeza que eu vou começá-lo e eu não vou quebrá-lo, porque tem que ser muito sério. Então, ainda que seja um jejum desse tamanho, você tem que fazê-lo com seriedade para que seja agradável aos olhos de Deus. Então, eu decido o objetivo, eu separo um dia para fazer esse jejum corretamente, ou os dias que tiver que ser, ou as horas que tiver que ser. Então, eu separo tudo ali, ó, cronometrado, para eu saber fazer tudo direito. Não falo muito sobre esse jejum, não anuncio aos quatro cantos do mundo, não coloco na internet, né, que eu estou jejuando. Só um momentinho que eu acho que tem alguém no meu portão, mas acho que passou. Então eu não preciso vir aqui na internet e declarar para todos. Seja bem-vinda, Marlene. Não preciso ir lá e declarar para todos que eu estou fazendo esse jejum. Então é exatamente isso. Além de eu ter definido o jejum, Simone, seja bem-vinda. Eu também eu escolho o motivo, eu escolho os dias ou as horas, o quanto de tempo que vai durar o meu jejum. Pois não? Vou ter que gritar, né? Que minha campainha tá quebrada. Oi! Acho que é o pessoal que passa na rua. E eu não vou poder atender, né? Mas faz parte. O ao vivo é assim, tá? Então, ó, eu já tô aqui decidindo. Eu digo qual é o meu objetivo do meu jejum. Eu escolho os dias ou as quantidades de hora que eu vou fazer e eu não preciso estar falando para todo mundo. Olha, eu vou jejuar para o fulano, eu vou jejuar para o Beltrano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nossa, agora eu estou em jejum. Então, eu também me livro das distrações, tá? Porque isso não agrada a Deus. E, principalmente, eu não barganho. Senhor, se o Senhor me der isso, eu jejuo mais, eu não sei o que. Não. Você pode fazer e você oferece. O que aconteceu, você oferece. Eu estou te oferecendo essa vontade que eu estava de fazer isso e isso. Eu estou te oferecendo por isso, isso e isso. Já certo de que está na tua mão, ofereça, você não barganha. Se o Senhor me der, eu faço. Se o Senhor me dá, se o Senhor me dá, eu faço, tá? Lá no Novo Testamento, Jesus recomendava o jejum até mesmo para expulsar demônios, de tão poderoso que é o jejum, tá? Era uma prática comum entre todos os servos de Deus, porque eles tinham conhecimento dessa fortaleza que era, e eles reabasteciam ali as suas forças, eles saíam de lá renovados e enfrentavam difíceis batalhas depois daquilo, tendo certo que iam ser vencedores, tá? Até todas as suas lutas, até mesmo as lutas pequenas do dia a dia. Por quê? Lutas pequenas pra gente hoje, né? Mas um pessoal que não tinha luz, que não tinha água, que a comida era caçada. Então, tudo, eles, para as lutas mesmo diárias, eles também, quando precisava, faziam jejum, tá? Na Bíblia não existe regras fixas sobre como você jejuar ou qual tipo que você deve praticar. Isso é uma coisa que você faz, é entre você e Deus. É você quem vai decidir o tipo que você quer, quanto tempo você vai passar. Para quem tem saúde delicada, já tem alguns problemas ali, nunca faz um único jejum, tá? E antes de começar qualquer um, a pessoa tem que começar devagar. Vai retirando aos poucos ali alguns alimentos ou algumas horas por dia, para ver quanto tempo ela pode estar ali praticando aquele jejum. E à medida que ela vai vendo, tipo, eu vou passar tantas horas sem me alimentar. Tomando água, lógico, tá? Mas aí depois ela vê que ela consegue, e se ela quiser, ela vai aumentando ali essa dificuldade. Se for possível, ela procura até mesmo um médico antes, para ser orientada do quanto tempo ela pode ficar, às vezes sem comer, ou às vezes, sei lá, né? Tem que procurar primeiro o médico. Se a pessoa já tem alguma fragilidade de saúde, a melhor coisa que ela tem que fazer é conversar com o médico dela, tá?
Você precisa fortalecer o seu espírito, você não precisa matar o seu corpo. Quando a gente fala aqui que a gente mortifica a carne, é simplesmente porque a gente disciplina a carne. Você não pode nunca, é pecado, você maltratar, você sabedora que está maltratando o seu próprio corpo. Isso é pecado, porque ali habita o Espírito Santo do teu Senhor, tá? Então, zelar pelo corpo, zelar pela saúde do corpo, tem que ser desse jeito. O propósito de qualquer jejum não é você passar fome, é você simplesmente disciplinar. É você ver o que você quer e você meter aquela disciplina ali e partir para frente, tá? Tanto o corpo quanto o espírito, eles devem ser cuidadosamente trabalhados em harmonia. Não é um contra o outro, tá? É em harmonia, você é um conjunto de um todo. A melhor forma de fazer o jejum bíblico é realmente tirando os alimentos sólidos por um período de tempo. Só que quando você tira esses alimentos sólidos, você tem que tomar bastante. Se aqui eu digo para vocês que a gente precisa estar tomando 3 litros de água, quando você está em jejum, 3 litros de água já era o que você tomava normalmente comendo. Sem você comer, você tem que passar isso aí pelo menos 5 litros, tá? Porque sem água, sem comida você vive, sem água não. Porque esse é um jejum considerado o jejum padrão na Bíblia, tá? O alimento, para todos, é uma coisa essencial. Então, por ser uma coisa básica e essencial, quando você quer mortificar o seu corpo, você começa ali com esse tipo de jejum, retirando o alimento e colocando água, tá? Jesus falou sobre o jejum e por que a gente não deveria usar ele como os fariseus estavam usando. Você não pode estar usando ele para estar aumentando a sua vaidade, né? Para que as pessoas estejam vendo ali na sua aparência. E você está jejuando, e aí você vai, nossa, ela é aquela pessoa mais santa, ela chega até a jejuar. Não, não é para você, não é para sua vaidade. Quando você for jejuar, ele colocou, eles, os fariseus, gostavam de usar roupas sujas e rasgadas, fazer cara que estavam em sofrimento e anunciavam a todo mundo que estavam passando fome porque jejuavam para o nosso Senhor, para Deus. E aí Jesus dizia o seguinte, que aquilo ali não adiantava nada, né? Isso não agrada a Deus. Nas palavras de Cristo, nós devemos agir assim, quando a gente estiver jejuando. Lá na Bíblia está desse jeito. Quando jejuarem, não mostrem aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Por quê? Porque eles queriam que as pessoas notassem eles. Já tinha sido notado, não precisavam de mais nada. Já tinham atingido ali o objetivo deles. Ao jejuar, você tem que pôr óleo, isso no tempo deles, tá? Hoje você traz para o seu contexto. Ponha óleo sobre a sua cabeça, lave o seu rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai, lá no secreto, sabe o que você está fazendo. Então, se hoje eu estou jejuando, eu não tenho por que tá babando em cima da comida dos outros, tá dizendo que estou com vontade de comer alguma coisa, para poder dar o pé da pessoa perguntar, e por que você não come? Não, porque eu estou fazendo jejum. Então, é só você. Ninguém precisa saber de nada. Você tem que andar até mais belo e formoso. Você quer ver onde está essa passagem na Bíblia? Está em Mateus 6, do 16 ao 18a, tá? O jejum que é agradável a Deus é aquele que é feito no nosso secreto, num lugar da nossa intimidade e que busca genuinamente apenas pela presença de Deus, tá? O jejum se torna uma prática vazia quando nós não temos uma motivação correta em nossos corações. Então, se eu simplesmente passar fome, porque eu estava ocupada com algumas coisas, porque eu não consegui comer, e aí eu chego no final do dia achando que eu fiz jejum o dia todo, não, você não fez jejum, você passou fome. Essa prática do jejum, você tem que saber por que é que você está fazendo. Um motivo, lembra? Você define o seu motivo, você define quanto tempo você vai ficar, se dias, se horas. Então você vai definir tudo direitinho e por que você está fazendo, você vai entregar para o seu Senhor, tá? Para isso ser agradável a Ele. E lá, quietinha, bonita, maravilhosa. Vamos falar um pouquinho sobre a duração do jejum? Fazendo sentido aí para vocês? Nossa, gente, né? O primeiro dia para a gente engatar no assunto, mas amanhã, se Deus quiser, a gente já traz um só, né? Que é para a gente poder estar debatendo sobre eles e vocês estarem fazendo pergunta, tá? Olha, a duração do jejum, já que eu estou falando que a gente tem que definir, né? Quanto tempo você vai fazer? Então, os jejuns mais conhecidos é o jejum de um dia. E esse jejum, lembrem-se que eu estou falando dos jejuns bíblicos, tá?
Então, o jejum de um dia, ele é o jejum do dia da expiação, é conhecido como o jejum do dia da expiação. Os judeus tradicionalmente observam esse feriado com um período de jejum de 25 horas e de oração intensa. Então, esse é um jejum dos judeus, tá? O jejum do dia da expiação. Isso vai estar em Levítico 23, nos versos 27. Ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis o vosso espírito e oferecereis oferta queimadas ao Senhor. Tá? Então, quando você faz o jejum de um dia, 25 horas, é conhecido como o jejum do dia da expiação. Você pode fazer e oferecer ali pelo que você quiser. Tá? O jejum de 3 dias, também conhecido como o jejum de Ester. Tá? O jejum de Ester foi uma forma de mostrar dependência total em Deus, o único que poderia salvar a sua vida. Tá? E se você quer saber um pouco mais, você vai lá no livro de Ester. Ester e suas criadas e Mardoqueu e todos os judeus de Susã passaram 3 dias sem comer nem beber nada. Isso vai estar no livro de Ester, no capítulo 4, nos versos 15 a 17. Tá? O jejum de Ester foi um dos mais radicais. Só que esse tipo de jejum, 3 dias sem comer e sem beber, só deve ser feito no máximo por esse período, por 3 dias, e principalmente para quem já é treinado. Ficar muito tempo sem comer e nem beber é um perigo para a tua saúde. A situação de Ester, naquele momento, era muito grave e pedia medidas drásticas. Por isso que ela, as criadas, Mardoqueu e todos os judeus naquele momento, eles tiveram que fazer esse tipo de jejum. E aí, é toda uma história dentro da história ali de Ester, e você vai ver que o povo de Ester e Ester tiveram as suas vidas ali, que estavam correndo risco. Graças a Deus, Deus agiu e tudo deu certo, tá? O jejum também de 7 dias, que é o jejum pela morte de Saul. Então, eu posso jejuar um dia, eu posso jejuar por 3 dias, eu posso fazer um jejum também de 7 dias. Como é que é conhecido esse jejum? Foi o jejum pela morte de Saul, onde o rei Davi chorou por Saul, né? Rasgar as próprias vestes era um ato de luto no Antigo Testamento. Gênesis 37, versos 33 e 34. Prantearam, choraram e jejuaram até tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Davi chorou pelo povo do Senhor. Então, mesmo eles sem se entender, eram reis que não se entendiam, mas quando aconteceu essa morte aí de Saul, o rei Davi chorou, o rei Davi fez um cântico, o rei Davi tem todo um contexto aqui e passou 7 dias jejuando. Então, quem faz esse jejum de 7 dias é o jejum pela morte de Saul, tá? E você pode oferecer ali o seu propósito. Lembra, no começo você tem que definir quanto tempo e por que você está fazendo. O jejum de 14 dias é um jejum involuntário de Paulo e os que com ele estavam no navio. Em Damasco ficaram 3 dias sem se alimentar, fazendo jejum, esperando que viesse outras informações celestes a fim de resolver sua situação. Oravam e buscavam a Cristo. Um homem chamado Ananias foi informado por Cristo que deveria ir até lá encontrar com Saulo. Ananias teve muito medo devido à fama deste homem. E aí também, quem não conhece ali o Novo Testamento, os Evangelhos e as cartas de São Paulo, os Atos dos Apóstolos, vai conhecer e ficar sabendo aqui o que aconteceu. O importante, gente, quando você quer fazer alguma coisa, principalmente que se refere à nossa parte espiritual, vá conhecer a palavra, vá ler, vá tirar suas conclusões. Deus fala com você lá, tá? Deus fala com você. A gente congrega, quem é crente, a gente vai para a missa, quem é católico, mas a gente não pode ficar só ali naquele. Para o crente, 3 dias na semana. Para a gente, missa diária. Mas você vai lá, você só faz aquilo e depois você não faz mais nada em casa. Então vamos ler, vamos escutar mais. Coloca a televisão em programas que tragam ali mais dessas palavras. E quando você vai fazer alguma coisa, você sabe por que você está fazendo, tá? Tem também aqui o jejum de 21 dias. Mesmo sem querer ser esse fariseu, hoje é segunda manhã, terça-feira, termina. Eu nunca tinha feito jejum na minha vida por causa das lives, as donas numa das lives que a gente fez ali com a Vânia, e falou-se um pouco de jejum, quanto que era poderoso, e eu comecei um jejum a partir daquele dia, que terminará amanhã, dia 10, tá?
esse jejum aqui de 21 dias. Esse jejum é o jejum de Daniel, em favor de Jerusalém. E aí você, quando dá um Google, você vai encontrar muito o jejum de Daniel, o jejum de Daniel. É bom também saber o que aconteceu, tá? Porque aqui eu só estou pontilhando para a gente saber algo sobre os jejuns. E a partir de amanhã a gente colocar o pé mais a fundo e viver cada um desses temas, tá? Daniel passou 21 dias e por 21 dias Daniel decidiu jejuar para buscar favor, para buscar sabedoria e entendimento da parte de Deus, tá? Então Daniel jejuou e aí vai vir todo como é que ele fez, qual foi o tipo de comida que ele comeu, tá? E temos também aqui o jejum mais longo, que é o jejum de 40 dias. Esse é o jejum de nosso Senhor Jesus Cristo, o jejum do deserto, tá? Então, tentação de Cristo é um episódio da vida de Jesus relatado nos evangelhos sinóticos. Então você vai encontrar em Mateus, em Marcos, Lucas, tá? No qual, após ter sido batizado por João Batista, Jesus jejuou por 40 dias e noites no deserto da Judeia. Durante este período, o capiroto, o diabo, apareceu para tentá-lo, tá? E quais são os tipos de jejum? Né? Aqui foram os jejuns, né, com o nome que eles têm, o período que eles têm. Por quanto tempo eu devo jejuar? A gente passou ali pelo de 1, pelo de 3, pelo de 7, pelo de 21 e pelo de 40. 5 vezes, 5 tipos você pode ali escolher. E os tipos de jejum, como é que eu posso fazer? Isso ainda a gente falando de jejum bíblico, tá? Então, jejum à base de pão e água, né? É aquele que a pessoa, quando faminta e sedenta, come apenas pão e bebe apenas água, tá? O jejum também é a base de líquido. A pessoa que está jejuando ingere apenas coisas líquidas. E coisas líquidas não quer dizer aquele meu shake, não quer dizer aquelas minhas vitaminas de fruta que você faz, não são líquido. O que é que eu vou estar abordando também durante essa semana, como é que você, para não se maltratar, que tipo de líquido que você pode estar tomando. E principalmente qual a temperatura que ele tem para não estar ali atingindo as suas mucosas e o seu estômago também não estar sofrendo. Tá? Durante a semana eu vou estar abordando isso aí com mais cuidado, para poder lá no final a gente saber o que vai fazer e qualquer um decidir ou pelo menos orientar outras pessoas que estejam fazendo, tá? Então nesse jejum aqui, a base de líquido, a pessoa só se alimenta ingerindo líquido. Tem o jejum normal, que a pessoa jejua e não come nada, apenas bebe água. Deixa eu esperar o meu trabalhador, né? Eu admiro saber esse pessoal aqui, ó. Ao invés de estar choramingando e chorando, bota o negócio na rua com o barulho da gota, né? E sai aí vendendo tudo que tem direito. E aí quem está em casa para nem ter trabalho vai lá e compra. Então essa pessoa que está fazendo aqui esse jejum normal que as pessoas mais conhecem, é aquele que você não come nada e você bebe apenas água, tá? Durante o período que você escolher. Então digamos que eu escolhi beber só água. Eu posso fazer o jejum de um dia, gente. O máximo é você passar ali algum período, vai de 3 dias com esse de Esté, e mesmo assim tomando muita água, tá? E o jejum parcial. Durante esse jejum, a pessoa faz apenas uma refeição por dia. Então ela escolhe se ela quer jantar, de acordo com a vida dela, ou ela escolhe se ela quer almoçar, né? Digamos aqui que a pessoa seja um trabalhador mais braçal, que precisa de muita energia, que gaste muita energia. Essa pessoa não vai conseguir tirar o almoço, né? Ela tem que almoçar. Então, se ela tiver mesmo decidida a fazer esse jejum, ela almoça e almoça bem, e almoça com tudo que tem direito, e aí ela não come mais, mas ela vai ter que trabalhar, tá? Então, de acordo com o teu estilo de vida, a necessidade que você tem de fazer o jejum, você tem que programá-lo, para você nem quebrá-lo e não ficar frustrado, tá bom? Então, você escolhe por isso aí muito bem. Esse, você faz uma refeição. E tem também os jejuns de doces, tá? Os jejuns de doces são aquelas pessoas que não podem comer, não podem ficar sem comer. Então, para não ficar sem comer e prejudicar a saúde, elas abrem mão ali de alguma coisa que elas gostam bastante, que no caso aqui seria abrir mão do doce e não comê-lo mais, tá? Define também o tempo que tem que fazer isso, e aí depois elas encerram esse jejum, tá? Eu tinha escolhido falar mais, né? Agora a pessoa aqui tá, né? Já voltaram tudo para a escola, então fiquei sem tempo de estar cuidando mesmo, né? Fazendo ali direitinho. Olha, eu vou estar, durante essa semana, eu vou estar querendo trazer aqui pra gente, deixa eu só ver aqui nos meus rascunhos, para mim poder elaborar melhor o aspecto prático, né, do jejum,
qual proveito também que a gente tira. Sheila, seja muito bem-vinda, nem vi você chegar, né? A gente está aqui falando, Sheila, e eu vou passar essa semana falando sobre jejum. Então, hoje eu quis falar mais, né, do quanto o jejum ele é benéfico, mas eu quis me manter um pouquinho mais no jejum bíblico, né? E durante a semana eu vou querer, né, tá trazendo ali cada tipo de jejum. Então, a gente estava falando aqui de alguns tipos, a quantidade de tempo que você pode definir, se você vai fazer, e o nome que eles têm, por que é que eles foram criados desse jeito. Então, o jejum de um dia, o jejum de 3 dias, o jejum de 7 dias, de 14, de 21, de 40, né? E aí eu quero, durante a semana, trazer especificamente como, quem pode, quem deve, porque todos devem fazer. Para nós, na nossa igreja, a gente tem 2 dias que são obrigatórios, né? Obrigatórios mesmo, né? E obrigatórios para quem? Para criança acima de 14 anos e para pessoa até 60 anos. Então, são 2 dias por ano, né? Que a gente é obrigado a fazer, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão, né? E depois você tem as abstinências. Mas aí trouxe também ali o tempo que você pode fazê-los e como esse jejum pode ser feito. Não quis entrar em nenhum, mas aqui, ó, como... Aí vou querer estar durante a semana, eu vou querer falar sobre o jejum a pão e água, tá? O jejum a pão e água, como é que você deve fazer esse jejum aí a pão e água, quem decidir fazer ele e por que que ele deve ser feito. Também vou estar, que esse eu creio que vai dar muito mais trabalho da gente desenvolver e fazer direito para não prejudicar a saúde, os jejuns, né, intermitentes. Então, os tipos de jejum intermitente e a quantidade de horas que você pode fazer. Então, eu vou escolher fazer aqui jejum intermitente de 5-2, ou eu vou fazer de 16/8, ou jejum de dias alternados, ou jejum de 24 horas, tá? Então, se eu vou fazer esses jejuns intermitentes, quais os riscos que eles podem trazer, tá? Ou então, quais os benefícios que ele pode trazer? E eu nunca tinha me preocupado com essa história do jejum intermitente. Então, só para dar umas pinceladas aqui, ó, esse 5/2, ele possui esse nome porque é feito 2 vezes na semana. Então, eu tiro de toda a semana apenas 2 dias, tá? E os outros eu me alimento de uma forma normal. Vou contar aqui também, né, as minhas calorias, o que eu perdi, o que eu deixei de perder. Para mim também posso estar escolhendo esse outro aqui, ó, 16, que é outro tipo também, 16/8. Então, é o tipo que é mais popular. Então, ele consiste em 16 horas de jejum seguidas. Durante essas 16 horas, eu abro uma janela ali de 8 horas, onde a alimentação é liberada. Eu vou estar também trazendo e querendo que as pessoas entendam, né, o jejum de dias alternados, que eles são recomendados principalmente nessa prática para quem tem um interesse ali maior, mas que também ainda não saiba praticar direito. Então, eles são jejum completo, em que a cada 2 dias você faz, né? Fica mais fácil de você fazer e faz com cuidado, né? Faz sempre ali prestando atenção realmente no que está fazendo. Por quê? Porque se você vai colocar prática de jejum intermitente, você não pode fazer uma semana assim, na outra eu faço se eu quiser. Você tem que pegar um período certo para você estar fazendo. Senão, é a mesma coisa de você começar com aquele efeito sanfona. Você começa, mas você não deixa o corpo se acostumar, você não disciplina. Seja no jejum espiritual ou não, né? A gente tem que entender que o jejum é uma parte para você disciplinar, é você mostrar que você disciplina o seu corpo. Aqui, quando eu chegar nesse aí, principalmente do intermitente, muitos estudos vão mostrar os impactos positivos, né, que eles estão no nosso organismo, tá? Então, essa prática de você estar fazendo esses tipos de jejum, até mesmo de 24 horas, você só faz uma vez por semana, mas aí você fica, né, que é aquele jejum de um dia, tem muito, muito, muito benefício. Todos eles vão trazerem benefício, principalmente para o equilíbrio ali na glicose do teu sangue, no colesterol. Vão trazer, né, dentro desse intermitente, a gente pode estar colocando também ali qual o fisiológico e qual a diferença dele para o metabólico. Então, são assuntos que eu quero estar trazendo uma live só para eles, tá? Por quê? Porque não dá para você fazer de uma maneira tão simples. Eu tô aqui olhando para eles e escolhendo até o que falar. Mas para deixar aqui, ó, mais um assunto,
Quem busca fazer um jejum intermitente é quem está afim principalmente de emagrecer, tá? Essa prática também pode trazer benefícios para o metabolismo e todo o sistema imunológico. Os estudos sobre os jejuns intermitentes apontam para a redução do risco das doenças cardiovasculares e da redução dos níveis do colesterol. Essa indicação, ela traz muito benefícios para a saúde e traz ali uma grande quantidade de muitos médicos que já estão, ao invés de estar prescrevendo só a medicação, eles estão prescrevendo também para a própria casa, para a família, para aquela pessoa, uma maneira dela fazer ali esses jejuns pelo menos uma vez por semana, tá? E vai deixando ali o organismo com níveis de vitamina mais equilibrado, vai equilibrando ali o nível de açúcar no sangue e também a rotina de volta ao médico se torna com menos frequência. Então eu quero, já que a gente gosta de estar falando aqui de saúde, né? A gente gosta de estar falando de saúde, seja no corpo, na mente ou no espírito, e a gente deu uma boa pegada, né? Principalmente no corpo, né? A saúde do corpo, mexi um mês todo com a saúde do corpo, demos uma boa mexida ali com a saúde emocional. Então eu não creio que nada mais justo do que informação. Você tendo informação, você consegue dominar muitas coisas. Então por que algumas pessoas fazem o jejum e outras não? Por que muita gente acha que jejum é apenas uma coisa de cunho religioso? Então tudo isso é falta de informação. Por essa falta de informação que eu também tinha, é que eu quero ir buscar cada vez mais. Para quê? Para dentro dessa tríade corpo, alma e espírito, a gente está cada vez melhor. E sendo de uma maneira simples, colocada dessa maneira que eu entendo, que eu consigo passar para você e que você possa usufruir. Essa é a maneira melhor, é a maneira com que você não é que eu vou chegar aqui e vou colocar a minha opinião, o que é que eu acho, não. Eu vou buscar os estudos. Eu vou, se for de cunho religioso, eu vou buscar as autoridades sobre elas. E se forem por causa dos médicos, eu também vou buscar as autoridades ali que defendem ou que acusam o jejum, quais os perigos que ele tem ou não. E por que ele deve ser praticado. E por que uma prática milenar em todas as culturas, né, em todas as raças, em todas as religiões, todos os credos praticam, e se é uma coisa que alguns às vezes ficam ali denegrindo, por que ela não foi caçada? Por que a gente acha que é tão difícil também de fazer? E quem pode fazer? Então, um jejum que você faz, bem orientado, sabendo que não vai dar fome, qualquer pessoa pode. A criança pode, o idoso pode, o doente pode, a mãe que está amamentando pode, a mulher grávida pode. Porque você tem que entender que você não está colocando o seu corpo com fome. Você está simplesmente tirando o excesso dele. Então ele vai funcionar muito melhor, porque você está dando para ele os nutrientes. Para você ter uma ideia, ali dentro dos estudos sobre o jejum intermitente, a gente vai ter médicos defendendo estudos, né, que já está sendo comprovado ali as pesquisas com os animais. As células cancerígenas, por ficarem mais tempo sem comer, o medicamento responde muito melhor. Então elas ficam sem os nutrientes e aí elas ficam enfraquecidas, só que o medicamento que estava ali agindo dá muito mais respaldo nos pacientes, nos bichinhos que estão sendo tratados fazendo o jejum e aqueles que estão ainda à vontade. Então tem muitos estudos aí, muitos estudos a favor, muitas coisas comprovadas e muita coisa em andamento, onde eles querem trazer para tratar pessoas já com câncer, para estar tratando com jejum intermitente. Então, tratar hoje, eles reconhecem, alguns médicos, aqui no Brasil, lá fora já tratam, alguns médicos já reconhecem que é bom, mas eles têm medo da maneira como as coisas aqui no Brasil acontecem, de não, como é que vai ser feito isso. Então, num momento desse, pode ser que aconteça alguma coisa errada e coloque a vida ali da pessoa que já está em tratamento em risco. Por isso que ainda não está aprovado aqui no país. Mas muitos estudos no Canadá, nos Estados Unidos, já estão acontecendo de estarem fazendo jejum nos doentes. Então, qualquer pessoa pode fazer, principalmente esse que é simples, de você fazer café da manhã, almoço e janta. Então, eu faço o café da manhã, com tudo que eu já comia normalmente. Eu não como mais nada até a hora do almoço e eu almoço tudo normalmente. E na hora da janta eu faço apenas um lanche. Pronto, acabou. Eu já estou jejuando, não estou passando fome, está tudo normal. E eu tirei do meu corpo todo tipo de excesso que poderia haver.
tá? Então esse era o assunto que eu queria trazer para vocês. Boa tarde para todos que estão aqui. Gratidão a Sheila, gratidão a Elza, Marlene, Mabi, Tani, Simone, deixa eu ver quem mais passou por aqui, Josane, Fernando, tá? Quem mais? Gente, eu vou perder porque todo mundo já subiu aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Tem aqui uma semana extraordinária, maravilhosa. Eu vou passar esses dias falando sobre jejum. Espero que você esteja comigo. Se tiver dúvidas também pode trazer e a gente vai aqui costurando a semana com fé em Deus, tá? Então, gratidão. Eu quero fazer essa semana pra gente crescer, tanto espiritualmente, como também a gente crescer ali mentalmente, tá? Para que a gente tenha, no final de tudo, um corpo ali também muito bem cuidado, tá? Gratidão para vocês, beijo no seu coração. Se você é uma pessoa que está aqui no YouTube, se inscreva no meu canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, porque cada vez mais, e eu vou estar trazendo novidades aqui para esse canal, tá? E vou estar colocando só no YouTube, tá bom? Então, beijo no seu coração, compartilha se fizer sentido. E se não fizer sentido, diga por que não fez, que a gente vai melhorar, tá bom? Beijo, beijo, beijo.